Bom dia, meu amigo, minha amiga, técnico em segurança do trabalho. Você certamente se trabalha ou trabalhou numa empresa que tivesse ruído superior a 80 dBA. Você, claro, que teria feito um PCA, um programa de controle auditivo. Mas se você não sabe do que estou falando, eu vou lhe explicar. O PCA, ele é muito importante para a salvaguarda da empresa. Então, alguém que entra na empresa, num setor que tenha já um ruído ocupacional, e nada é feito, e ele entra alguns anos depois, 2, 3, 4 ou 5, ele tem uma perda auditiva muito acentuada e evidentemente que ele vai culpar a empresa. E isso poderá acarretar em demanda trabalhista por perda auditiva, etc, etc. Bom, mas então você, como técnico de segurança, tem a obrigação de fazer com que isso não aconteça. Então você tem que implantar um PCA. Mas para você implantar o PCA, de início, você vai ter que ter uma coisa que eu digo que é muito relevante. É ter dentro do PCA o monitoramento de todas as áreas que têm ruído superior a 80 dB. Você pode estar estranhando que eu estou falando de 80 e a legislação diz 85, mas acontece que se nós tivermos um fator de dobra 5, isso quer dizer que você com 80 dB você está no nível de ação. Então, você no nível de ação já deve começar a monitorar ruído. Bom, mas como é que se faz um PCA? Você tem que ter inicialmente uma audiometria, e essa audiometria chama-se audiometria referencial. Ou seja, é da onde você está iniciando o seu PCA. Quanto era a perda auditiva dos seus funcionários naquele momento. Agora, é claro que quando entrar um empregado novo, você vai registrar a perda auditiva que ele tiver quando adentrar na empresa, sendo essa o referencial. Por que que nós temos que ter tanto cuidado com o referencial? Porque se alguém entra na sua empresa, é contratado, ele já tem uma perda auditiva acentuada e você fez a audiometria, constata a perda auditiva, então dali para frente você vai monitorar que ele não aumente essa perda auditiva. Tá? Então, claro que você anualmente vai fazer uma audiometria para constatar se ele está aumentando essa perda auditiva ou não. Se estiver aumentando, provavelmente no setor tem que fazer uma higiene ocupacional, ou você vai dar uma proteção auditiva adequada, ou vai melhorar o ruído daquele setor. Bom, então, quando você tem um PCA,
é necessário também que você faça audiometria anualmente em todos os funcionários. E aí você vai comparar essa audiometria feita com o referencial. Se houve perda, você sabe que você vai ter que agir em cima disso aí. Né? Alguma coisa está errada. Ou a proteção não é adequada, ou o ruído está muito, ou até mesmo o caso em que o empregado apresenta uma perda auditiva por uma otite ou coisas que o valha que não seja ocupacional. Agora, tem casos em que eu verifiquei que alguém que trabalhava num setor onde tinha ruído acentuado, ou seja, tinha além de 85, se não me falha a memória, 93 dB naquele setor, a proteção era adequada, mas no referencial, num ano ele teve perda auditiva acentuada e aí despertou aquele interesse em ver o porquê que a proteção auditiva não estava funcionando. Verificou-se com a parte técnica e que o trabalhador sempre utilizava o EPI adequadamente. Então a perda auditiva não seria isso aí. Foi-se investigar e ele era músico e tocava em baile, e sabe como é, baile, o som é elevado, 3, 4 horas, num som muito elevado. Quem toca em baile sabe disso. Então a perda auditiva não era do trabalho naquela empresa, e sim o trabalho fora da empresa, como músico. Então aí sim a gente teve que fazer um trabalho com essa pessoa, dizendo o seguinte: olha, você aqui na empresa não tem perda auditiva, mas você está tocando música alta e tal, você vai ter que se proteger no momento em que você estiver tocando. É simples, você coloca um protetor auricular de inserção, esses, principalmente aquele que é moldável, e você vai tocar, mas deve ter a proteção auditiva no momento que está tocando música. E assim se resolveu o problema, que no ano seguinte ele não teve mais a perda auditiva que tinha antes. Ok? Então, PCA é isso aí. Mas você tem que trabalhar de acordo com o médico, né? O médico do trabalho. Então não adianta só o técnico ou o engenheiro trabalhar no ruído se o médico não está fazendo a parte dele, ou seja, fazendo as audiometrias regulares, etc., e mantendo, né, uma fonoaudióloga para que seja feito esse trabalho adequadamente, ok? Muito obrigado por ter assistido.